Amados irmãos, amadas irmãs que nos acompanham pela TV Candidez, diante da pregação de Jesus, a comunidade dos discípulos pensou que seria conveniente separar o mais cedo possível a humanidade em dois grandes blocos, em dois grandes grupos. De um lado estaria os bons, que se deixariam assim tocar pelo reino e estavam se aderindo ao reino na fidelidade, e de outro lado estaria os maus, aqueles que eram insensíveis aos apelos do reino e preferiam assim a injustiça e toda sorte de maldade. Então esta divisão nítida no pensar dos discípulos é o que daria segurança a eles mesmos. Aqui tem o grupo dos bons e o grupo dos maus. O grupo daqueles que aceitaram o reino e o grupo daqueles que não aceitaram o reino. Afinal, não haveria dúvida sobre o lugar que se encontrava o bem e o mal. Ele estava de cá ou de cá. A mistura, então, acarretaria sérios perigos para os bons. Por isso que os discípulos, desde cedo, quis separar, não é? Os bons dos maus. Quis separar a humanidade em dois grandes blocos, os bons e os maus. Se nós não tivermos contato com os maus, nós vamos continuar sendo bons, vamos continuar sendo santos, vamos continuar sendo cada dia mais perfeitos. Ao contar a parábola de hoje, quando Jesus, a parábola da rede, quando Jesus fala da rede, Jesus mostra para a gente um cenário contrário ao pensamento dos discípulos. Ele se mostra contrário ao pensamento dos discípulos. Ele vai contra a mentalidade dos discípulos. Ele vai dizer, olha, quando a gente joga a rede vai apanhar todo tipo de peixes, bons e maus, pequenos e grandes. Assim deve acontecer no reino. Assim deve ser o reino. Não é? A rede vai apanhar todos, gente de toda categoria e com as mais variadas intenções, vão se fazer discípulas. A questão é dar tempo ao tempo para que esta pessoa se converta. Por isso que Jesus é contrário à mentalidade dos discípulos. Vamos acolher a todos no reino. Vamos dar tempo ao tempo para que essas pessoas tenham a oportunidade de converter, de mudar de vida. Por isso que Jesus não é a favor desta separação. Por ora, então, meu amado irmão, minha amada irmã, não é conveniente estabelecer uma separação entre os bons e os maus para Jesus. A ninguém é dado esse poder. A ninguém é dado esse poder. Esse poder é de competência de Jesus. E Jesus vai fazer isso na hora certa. Jesus vai fazer isso na hora certa, Ele vai separar as pessoas pelo seu comportamento. E isto vai acontecer no fim dos tempos. Mas isso será feito então, meu amado irmão, minha amada irmã, no fim do mundo para aquele meu irmão, para aquela minha irmã. Até lá, para Jesus, é importante que os bons tenham paciência com os maus. E Jesus vai insistir muito neste aspecto. É importante que nós, como alguém que já faz parte do reino, tenhamos paciência com os demais. Então é preciso que a gente seja paciente. Em outra parábola, não sei se vocês recordam, que há poucos dias nós lemos na liturgia da igreja, Jesus vai falar do joio e do trigo. E vai dizer para os discípulos, olha, deixe que o joio cresça junto com o trigo. Não pode o joio. Permita que ele cresça junto com o trigo. Pode ser que haja uma mudança, né? Pode ser que haja uma conversão. Então, a maneira de Jesus dizer contrapõe o pensamento dos discípulos, que na cabeça deles estava separado os bons e dos maus e pronto, estava definido quem é do reino e quem está fora do reino. E para Jesus não, vamos deixar juntos, vamos permitir que o outro cresça, vamos dar a oportunidade ao outro para que ele se converta e mude. E a conversão é um processo para a vida humana.
Nós somos convidados à conversão ao longo da nossa existência e pode ser que a gente morra sem estar convertido. Por isso que Jesus tem paciência e por isso que Jesus insiste com essa paciência, que os discípulos também têm essa paciência. Então nós cristãos precisamos ter paciência com o outro. Precisamos ter paciência com o outro, para que o outro cresça. Então não é tirando ele do nosso grupo, afastando ele da nossa comunidade, que nós vamos permitir com que ele cresça. Ao contrário, quanto mais afastado ele estiver do reino, quanto mais afastado ele estiver de Jesus, porque o reino é Jesus, mais ele vai se definhar, mais ele vai se autodestruir. Então uma maneira que Jesus encontra para dizer para nós que olha, nós precisamos ter paciência com os fracos. Nós que já estamos na caminhada e não somos perfeitos, precisamos ter paciência com os fracos e ajudá-los a descobrir o caminho da fidelidade. O caminho da fidelidade, o caminho do reino. Então, uma intransigência da nossa parte seria sermos impacientes. Seria desistir do nosso irmão e da nossa irmã. Esse não tem jeito, esse não converte mais. Esse aí o que resolve é só a morte. Esse pensamento não pode estar no nosso coração. Porque Jesus não desiste de nós. Quantas e quantas vezes nós confessamos o mesmo pecado e caímos na mesma falta? Jesus insiste conosco para que a gente converta, mas Ele não desiste de nós. Então nós não podemos desistir daquele nosso irmão que às vezes pensa diferente de nós, daquele nosso irmão que está um pouco afastado do reino, que está um pouco afastado de Jesus. Então é preciso ter paciência e permitir que no tempo dele ele se converta. Enquanto isso, cabe a nós, meu amado irmão, minha amada irmã, rezar pela conversão desse nosso irmão e sobretudo pela nossa conversão, porque nenhum de nós estamos prontos e acabados. A conversão é um processo para a vida toda e pode ser, repito, que a gente morra sem estar convertido. Então vamos pedir a Deus nesta Eucaristia a graça da conversão e da paciência com o nosso irmão para que ele também se converta e que Ele possa nos dar a graça da nossa conversão pessoal para que a gente faça diferença nesse mundo e de fato sejamos alguém que é do reino, alguém que aderiu ao reino com todas as suas todas as suas forças. Então que Deus olhe por nós nesta Eucaristia e nos ajude a assumir o nosso lugar, esse lugar de discípulo que é de ter paciência com o outro, ajudar o outro a se converter, permitir que o outro se converta e pedir a Deus também que nos ajude cada dia mais a convertermos, a cada dia mudar na nossa vida aquilo que precisa ser mudado. Que Deus olhe por nós e nos socorra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado